Estamos de regresso ao Saúde em Dia. A segunda parte do nosso magazine diário começa com um olhar sobre um livro e este livro promete acabar com as dores nas costas. O autor está aqui hoje connosco, Pedro Figueira, é quiroprático. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Saúde em Dia. Pedro, eu começo por lhe perguntar, aqui no seu livro promete 6 passos para uma coluna saudável. Que passos são estes? Isso é o segredo do livro. Vamos contar os segredos todos. Não, este livro nasceu da necessidade de realmente alertar as pessoas em relação à nossa coluna. Tendencialmente e infelizmente as pessoas valorizam a coluna numa altura muito particular da vida, que é quando as dores aparecem. Quando estão aflitas. E como nós ensinamos aos nossos filhos a escovar os dentes quando são novos, espero eu ter boas posturas quando são novos, ter cuidados, nós também devemos ensinar à população a importância real da coluna, independentemente de termos ou não termos dores. Então o livro apresenta 6 passos simples para que nós possamos, primeiro, saber o que é a dor, não é? Entender o que é que podemos fazer, porque podemos fazer alguma coisa. Temos que conhecer alguns detalhes do funcionamento da coluna, portanto o livro toca brevemente em algumas questões de anatomia, mas isto só para ter uma ideia. E depois entramos no que eu chamo o segredo, que é a higiene da coluna. Falamos sobre algumas coisas específicas para o dia-a-dia, como é que devemos ter diferentes posturas no trabalho, à secretária, a conduzir, a fazer jardinagem, a aspirar. Coisas tão simples como isso que fazem toda a diferença quando nós as fazemos corretamente. Portanto, se as pessoas seguirem estes passos, o que eu digo, o livro não exige perfeição, mas se nós seguirmos estes passos de alguma forma, vamos ter uma saúde de coluna completamente diferente. E eu acredito que realmente vamos conseguir revolucionar esta problemática que afeta gente a mais. 7 em cada 10 pessoas têm problemas de coluna. É muito. E falou em higiene da coluna. O que é isso? A higiene da coluna faz o paralelo com a higiene oral, não é? Portanto, espero que nós todos, quando acordamos, vamos escovar os dentes, fazer o fio dental, fazemos isso de manhã e à noite pelo menos, não é? Geralmente 2 a 3 vezes ao dia. Mas com a coluna, o que é que nós fazemos? Quais são os nossos hábitos? Qual é a higiene diária que nós temos com a nossa coluna? Não temos. Então, o que o livro ensina, não é? Falamos sobre alguns exercícios simples e atenção, às vezes as pessoas começam a dizer assim, exercício, eu não tenho meia hora nem 1 hora por dia para fazer essas coisas. E é por isso que eu fiz questão, no livro, colocar exercícios simples de 30 segundos a 1 minuto, 2 minutos, 1 a 2 vezes por dia, 3 a 4 vezes por dia, dependendo das situações, coisas simples que fazem toda a diferença. Que aí é um pouco semelhante ao escovar os dentes. Portanto, são exercícios simples, a grande maioria da população consegue fazê-los. É evidente que poderá haver uma pessoa com uma patologia específica que não pode fazer, mas a grande maioria das pessoas pode fazer esses exercícios sem problema absolutamente nenhum. Portanto, são coisas simples, rápidas de fazer, qualquer pessoa pode... Uhum. Vamos aproveitar a presença aqui do Oscar, não é? Veio muito Exatamente. Bem acompanhado. Ele veio de propósito aqui, o Oscar. Veio de propósito. Eu vou-lhe pedir, vamos aproveitar e vou-lhe pedir para nos explicar em que é que se divide, em que partes se divide a coluna, como é que se chama cada uma, para percebermos melhor o funcionamento. Claro, muito bem. Então, aqui a nossa coluna é composta por 24 vértebras móveis. São aquelas vértebras que nos conferem movimento, que podemos baixar, aqueles movimentos que nós gostamos de fazer. E só temos saudades quando não os conseguimos fazer, não é? Pronto. Portanto, 24 vértebras móveis e entre as vértebras temos uma coisa chamada o disco intervertebral. Aqueles discos onde acontecem as hérnias discais. Já ouviu falar nas hérnias, certo? Uhum. Temos vários tipos de hérnias. Quem não ouviu? Pronto, temos vários tipos de hérnias. Agora, hérnias discais diz respeito ao disco. E estas hérnias discais podem interferir com o funcionamento do nervo. Estes 31 pares de nervos que saem pela coluna. Por dentro da nossa coluna temos a espinal medula. A espinal medula é a parte do sistema nervoso central, que depois então se subdivide nestes 31 pares, que vai para os braços, para as pernas, para todos os órgãos, no fundo, para cada célula, tecido, órgão e sistema no nosso corpo. Então, se a nossa coluna está equilibrada, há um melhor funcionamento neurológico, certo? Porque os nervos, estes buraquinhos através dos quais saem os nervos, vão estar no seu diâmetro normal. A partir da altura que começamos a ter desequilíbrios nas vértebras, quando começamos a ter aquelas escolioses, quando temos, enfim, vários problemas, vai começar a poder interferir de um ponto de vista mecânico, não é? Neste movimento tanto global como segmentar cada vértebra,
e vai também poder interferir com a questão dos nervos, irritar ou comprimir os nervos. E daí vem um exemplo, que é a famosa ciatalgia. A ciatalgia não é mais que uma compressão dos nervos que saem daqui e que formam o famoso nervo ciático, que vai pela parte posterior da perna, se divide e vai até ao pé. Portanto, o famoso nervo ciático nasce da parte lombar. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que é que o meu pé tem a ver com a minha coluna? O que é que a minha mão tem a ver com a minha coluna? Tem tudo a ver. Porque destas zonas, na parte cervical, estas 7 vértebras cervicais, na parte inferior e superior dorsal, que são estas 12 vértebras dorsais, nasce também o plexo braquial, que depois vai pelo braço abaixo. Portanto, como eu disse, e é fundamental que as pessoas entendam, é que cada um destes nervos vai para todos os sítios do nosso organismo. Portanto, quando nós falamos da coluna, estamos a falar muito mais de questões puramente mecânicas. Embora a parte mecânica é o que é mais fácil de entender. Se o automóvel está desalinhado, não funciona bem. E é por isso que para nós, quando nós, por exemplo, fazemos uma avaliação, e nós falamos brevemente nessas situações aqui no livro, quando nós fazemos uma avaliação, temos que avaliar o todo. É por isso que para mim, quando uma pessoa tem uma dita lombalgia, que é uma dor na zona lombar, a algia é a dor, lombar, lombo, quer dizer lombar, que é a zona inferior da nossa coluna, que a propósito são 5 vértebras lombares, portanto eu disse que eram 7, 12 e 5 aqui, não é? Quando esta zona não funciona bem, pode afetar várias coisas. Tanto, como eu disse, a questão mecânica como lombar. Mas quando nós avaliamos a parte lombar, a parte dorsal e a parte cervical, porque é uma estrutura dinâmica. E quando uma zona mexe, todas elas mexem. Okay? E a coluna divide-se, falou na zona cervical, na zona lombar, explique-nos um pouco melhor sim, a cervical a divisão. Cá em cima. Portanto, a divisão, temos sim. a zona cervical, as 7 vértebras, temos a zona dorsal, as 12 vértebras, temos a zona lombar, as 5 vértebras, na coluna. Depois, temos também a parte inferior, que é o sacro, que é a parte final da coluna. Ao lado, temos os 2 ossos ilíacos, e isto forma a bacia, okay? Que está aqui na zona da cintura. Que sentimos aqui, estes ossinhos são chamadas as cristas ilíacas. Okay? Portanto, a espinal medula percorre toda a coluna, desde cá de cima, e vem por aqui abaixo, até terminar, aqui não se vê neste modelo, que termina no que é chamado caudicuina, que são os rabos de cavalo, que é mesmo... E esse é também o formato que a coluna deve ter, portanto, a coluna não é toda direita. De lado, a nossa coluna deve ter 3 curvaturas. Estas curvaturas são fundamentais, e ainda bem que perguntou, porque é verdade. De lado, nós vamos ter esta curvatura cervical, neste caso, só para terem uma noção, eu estou a olhar para aquele lado, não é? Uma curvatura cervical, que é uma lordose cervical, que deve ter aproximadamente 38 a 42 graus. Na zona dorsal, nós devemos ter uma cifose dorsal, com também 38 a 42 graus. E depois vamos para uma lordose lombar, também 38 a 42 graus. Se estas curvaturas forem mantidas, dá-se um melhor funcionamento mecânico e também neurológico por consequência do espaço entre as vértebras. Agora, se estivermos de frente sim, deve estar o mais alinhado possível. Porque se tivermos um desvio lateral da coluna, chamamos isso de uma escoliose. Ok? E há vários graus de escoliose e, enfim, a escoliose é outro tema que se pode falar muito. Mas queremos o mais alinhado possível. Sempre com o mesmo objetivo. Um melhor funcionamento mecânico e um melhor funcionamento neurológico. Tipicamente, nesta problemática da coluna, fala-se em dores específicas e dores não específicas. As dores não específicas da coluna são, na sua grande maioria, mecânicas. E nas questões mecânicas, sendo ela a maioria, é aí que nós podemos fazer alguma coisa. É aí que entra a prevenção. É aí que entra o livro. Porque se fossem questões, o cancro pode afetar a coluna. E é evidente que nós não podemos só de nós próprios fazer alguma coisa. Precisamos da ajuda do médico, do especialista, para fazer alguma coisa. Isto é um exemplo. Agora, quando nós temos problemas mecânicos, nós temos que entender que nós temos responsabilidade. Porque nós podemos fazer alguma coisa.
desde o exercício que fazemos, desde as posturas que assumimos. Estava-me a lembrar precisamente da questão das posturas. Refere no seu livro, por exemplo, o pescoço de SMS. Sim, sim. Nós hoje temos a tendência a passar muito tempo, Estamos. penso que seja assim, nesta posição, telemóvel. Exatamente. Isso também é prejudicial, bastante. É, de resto, um dos problemas mais frequentes que tem encontrado. Eu acho que é a doença do nosso século, porque cada vez mais pessoas têm este problema e às vezes dizemos assim, mas qual é o problema de eu ter o pescoço dobrado? Se não me dói. Então, se eu aguento estar assim, a ler, não é? Se eu estou assim a ler meia hora e não me dói, qual é o problema? O problema é grande, porque as consequências desta postura prolongada, tanto em termos ligamentares, como em termos musculares, como em termos estruturais, a questão mecânica da coluna que estamos a falar, o seu posicionamento, a tensão que vai provocar na espinal medula, que, volto a referir, é parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso controla tudo o que nós fazemos. Portanto, é fundamental que não haja tensões extra, stress mecânico extra a ser exercido sobre a espinal medula. E depois, inclusivamente, vai afetar a parte respiratória. Porque os estudos indicam que as consequências de uma simples postura, que isto chama-se uma projeção anterior do crânio. Este pescoço de SMS é uma postura de translação anterior do crânio. E, como deve calcular, a nossa cabeça tem peso. Exatamente. Não é? A nossa cabeça pesa aproximadamente, um bocadinho mais que os outros, damos por isso, mas 5,5 kg. Sim. Que é bastante, não é? O peso de uma bola de bowling, aproximadamente. E se eu estou na posição correta, que é o meu ouvido, este pedacinho de pele que eu tenho aqui, deve estar, que é o tragus, temos nome para tudo, o tragus deve estar sobre a cabeça do húmero, sobre o húmero, então o alinhamento está correto. Agora, se eu tenho qualquer desvio anterior, o que é que vai acontecer? O que é que a física diz? É que a cabeça, pesando o que pesa, vai exercer mais pressão cá atrás. Então, 2,5 cm, e 2,5 cm não chega a isto, não é? 2,5 cm de projeção anterior do crânio vai aumentar o peso da minha cabeça em 50%. 5 centímetros, 100% de aumento do peso. Portanto, coisas ligeiras, não estamos a falar disto, embora vejamos pessoas assim, estamos a falar de alterações ligeiras que podem ter grandes consequências. E para corrigir isto, o que é que podemos fazer? Tão simplesmente, em vez de estarmos assim a ler, não é? Na cama, onde quer que seja, ou no telemóvel, ou no tablet, seja onde for, nós temos que ter a consciência que, se levantarmos a 45 graus, e basta isto, 45 graus, o que estamos a fazer aqui, o livro, seja o que for, então os meus olhos podem agora baixar o resto e eu tenho uma posição mais neutra da minha cabeça. E posso estar aqui a ler e está tudo bem. Há pessoas que fazem isto, assim. Isto depois vai trazer fadiga muscular e pronto, mas não é preciso isto. Agora, se nós conseguimos fazer isto, estamos a resolver muitas situações que são fundamentais para a saúde da coluna que todos queremos. A responsabilidade é nossa. Pedro Figueira, muito obrigada então por ter passado aqui pelo Saúde em Dia e por ter trazido também o Oscar. O Oscar está sempre disponível. E por nos ter apresentado o seu livro, Acabo com as Dores nas Costas.